Olá, amigos, tudo bem? Aqui é Alexei Bueno e neste vídeo eu vou falar sobre inteligência artificial e espiritualidade, ou seja, eu vou falar sobre a parte tecnológica com viés espiritualista, a parte tecnológica dessas tecnologias novas, emergentes, relacionadas com a inteligência artificial. Então vamos lá, esse é um assunto bem interessante e como bom fã de ficção científica, eu não poderia deixar de citar alguns filmes, né, sem, no entanto, fazer muito spoiler, mas filmes que nos fazem pensar sobre filosoficamente sobre a questão ética, moral, né, da inteligência artificial. E inclusive a gente pode pensar em algumas perguntas bem interessantes, né? Será que um dia iremos ser capazes de criar uma inteligência artificial realmente pensante? Será que iremos criar no futuro um ser ou uma entidade autoconsciente, tal como uma alma vivente, algum ser senciente, né? Como temos em alguns filmes de ficção científica? Ou será que o chat GPT, que é uma realidade hoje, irá um dia evoluir a ponto de ser algo semelhante ao que vemos em alguns filmes de ficção científicas, onde temos algumas máquinas interagindo com os seres humanos, né? Todas essas são questões muito interessantes que a gente pode pensar, e nós temos nessa questão do filme, que é uma arte, né? A arte do cinema nos mostra uma realidade que seria uma utopia em alguns casos, uma utopia que é aquele lugar ideal de completa felicidade e harmonia, onde nós temos, por exemplo, a exemplo da série Star Trek ou Jornada das Estrelas, e temos também as distopias, que são é, ficções das quais a humanidade teria tomado uma direção totalmente destruidora, uma direção totalmente imoral, utilizando aí das tecnologias de inteligência artificial. Em outras palavras, teria dado tudo errado o futuro da humanidade, né? É uma distopia. Então, vou começar falando de um filme que é um clássico. Nós temos aqui o famoso Exterminador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. Então, nesse filme, nós temos aí uma distopia, né? Olha só aqui a máquina, né? Com inteligência artificial, o Android, onde no filme ele teria vindo do futuro, né? É um clássico, faz um pouco de tempo que eu assisti, mas esse Android viajou no tempo para exterminar lá a Sarah Connor, né, que é a personagem lá. E nós temos nesse filme um sistema de inteligência artificial chamado Skynet, né, que ele se revolta com a humanidade e tenta criar um holocausto nuclear. É aquele típico filme onde a inteligência artificial se revolta com seus construtores, com seus humanos, e tenta destruir para poder dominar a Terra. Esse tipo de coisa é um filme bem recorrente, com outros de outras maneiras, né, dentro de outros filmes, mas sempre nessa temática. Eu vou citar aqui apenas uns 4 filmes principais que eu considero assim mais interessantes. E temos aqui também um filme bem legal que é O Homem Bicentenário, né? Que é um filme bem legalzinho, né? Aquele filme que passa às vezes na sessão da tarde. E nesse filme nós temos então também uma máquina com inteligência artificial, um robô, né? Que tenta imitar aqui o ser humano, né? Na aparência. E nesse homem bicentenário, então, temos esse robô doméstico que realiza ali as tarefas domésticas, né? Ele incorpora algumas características humanas, tais como algumas emoções no passar do filme. E um dia esse androide ele é transformado em ser humano. E é um filme bem bonito, assim, tem um final emocionante. Quem assistir com certeza irá se emocionar com o final desse filme. Recomendo bastante esse filme.
E não poderia deixar de citar, é claro, um androide do filme da Star Trek, A Nova Geração, Jornada nas Estrelas. Temos esse filme no Netflix. Então, esse filme aborda diversas questões tecnológicas, e uma delas é o Android Data. Né? A diferença de robô com Android, no caso, o Android ele pareceria muito mais com um ser humano, seria muito mais avançado do que um robô. Né? Então, o legal da questão do Data é que ele é um Android que ele quer ser humano, porém ele não entende conceitos básicos da humanidade, como, por exemplo, o humor. Né? Então, ali os outros personagens fazem algumas piadas com ele, e ele fica sem entender. Às vezes ele fala alguma coisa que acaba sendo engraçada, sem ele querer. Então, assim, é bem interessante essa questão dele tentar imitar o ser humano, de achar muito complexo coisas que para a gente é simples, como uma piadinha, para ele, para o seu cérebro eletrônico, é algo bem complexo, como entender as emoções humanas, o que às vezes parece assim que Data tenha uma ingenuidade, tal como uma criança, que tem uma inocência. E ele evolui durante a série e tal. Até recentemente temos a nova série do Picard, né? Temos ele já muito mais próximo da humanidade, como ele nunca imaginou. Né? Então é bem interessante também essa questão do Data. Tem alguns dilemas morais na série e discute várias questões da inteligência artificial sobre esse aspecto de se aproximar à humanidade, a máquina se aproximando da humanidade. Essa é uma utopia, porque esse androide ele é pacífico, né? Ele tenta auxiliar as pessoas lá na nave e fazer amigos e coisa e tal, diferente lá por exemplo, da visão do Exterminador do Futuro, que quer dominar, quer exterminar as pessoas. Então, são pontos de vistas diferentes que nos fazem refletir do que poderia acontecer, né, caso a inteligência artificial atingisse esse patamar que é claro que hoje é impensável, né, uma máquina poder ter a capacidade de pensar. Mas muitas pessoas extremamente inteligentes cogitaram essa possibilidade. E eu poderia dizer aqui, então, Alan Turing, né, que foi uma pessoa lá que foi um cientista, na realidade foi o pai da ciência da computação, o pai da informática, poderíamos dizer. Né? Temos um filme muito bom que retrata a biografia de Alan Turing, é um filme chamado Jogo da Imitação, se não me engano tem no Netflix também. Então Turing, ele questionava, mesmo naquela época da Segunda Guerra Mundial, né, ele construiu uma máquina mecânica, porque na época não existia a eletrônica digital, né, tudo muito rústico, mas ele criou uma máquina lá com as catracas e tal, que conseguiu derrotar uma outra máquina, que era uma máquina chamada Enigma, onde havia lá uma codificação, e na época da Segunda Guerra Mundial, os nazistas utilizavam essa máquina Enigma para trocar mensagens aonde seriam os ataques e coisa e tal. E o muito interessante é saber que, é muito curioso saber que graças a Alan Turing, a guerra foi finalizada lá uns 2 anos antes. Então ele acabou mesmo sem lutar na guerra, vamos dizer assim, né? Com a máquina dele, acabou salvando milhões de vidas, porque a partir da máquina que ele criou, ele acabou derrotando os códigos lá nazistas. E de quebra, essa máquina acabou sendo, vamos dizer assim, a ideia básica de todo o computador que a gente tem hoje em dia. Né? Sistema de entrada, processamento, saída. Então, ali que surgiu essa nova ciência, e ele já questionava a questão da inteligência artificial. Né? Ele escreveu alguns artigos
no filme até tem uma cena interessante, que ele fala, claro que uma máquina não pensa, uma máquina nunca vai pensar, porque uma máquina não é um ser humano, porém a máquina pensa como uma máquina, né? É uma questão interessante, não como um ser humano. É uma questão curiosa. E aí ele, inclusive, pensou num teste que poderia ser feito para podermos dizer que uma máquina está ali praticamente, entre aspas, pensando como um ser humano. Esse teste ficou conhecido como o teste de Turing, né? Então nós temos aqui esse teste de maneira gráfica, teria aqui uma interface onde essa pessoa aqui, né, não estaria vendo nem esse ser humano e nem esse computador, né, essa máquina. Então teria uma parede aqui, vamos supor, e ele está teclando aqui. Então essa pessoa conversa ora com o ser humano e dali a pouco com o outro computador aqui, né, com o sistema de inteligência artificial. Se em 5 minutos de conversa, diz Alan Turing, né, nesse teste, se lá em 5 minutos ele não conseguir diferenciar quando é o ser humano que ele está teclando, quando é a inteligência artificial, quer dizer que esse sistema de inteligência artificial, segundo Alan Turing, tem a capacidade vamos dizer assim, de imitar o ser humano de uma maneira considerável, de uma maneira que, beleza, está aprovado. Então é um teste, né? E fizeram esses testes já, né? Hoje o chat que nós temos que fazem atendimento ao consumidor já está evoluindo, né? O famoso lá, o chat GPT, está evoluindo nesse sentido. Porém, é claro que ainda não está perfeito, né? Vamos supor, um ser humano, naturalmente, que durante uma conversa ele comete erros de digitação, erros de palavra, de escrita, de linguagem, né? Através de gírias. Já o computador não, a menos que ele tenha sido programado para fazer isso. Caso contrário, conversar com uma máquina ali vai ser sempre aquela conversa perfeita, utilizando as frases corretas, de uma maneira bem pragmática, vamos dizer assim, né? Então, é possível, ainda não chegamos a esse nível de confundir todas as pessoas, né, a ponto de dizer que esse teste foi feito com 100% de sucesso. Então, muitas das vezes você começa a conversar com um chat lá, pode até te enganar nos minutinhos, um chat de inteligência artificial pode até te enganar nos minutinhos iniciais ali, mas com um pouco de conversa, né? Se você for testar realmente, você vê que você não está falando com um ser humano, né? Se você pergunta, o que você faz? Quantos anos você tem? Onde você mora? O que você está achando aí da guerra no Oriente? Não sei o quê. Né? E começa a perguntar qual que é a sua opinião, como é que você está se sentindo e tal. Chega uma hora que você vai falar, nossa, tá estranha essa resposta, tá esquisito, né? Tá muito repetitiva, tá meio, né? Então ainda não está perfeito o sistema a esse ponto. Então, assim, basicamente esse é o teste do famoso Alan Turing. Uau! Temos também o famoso filme IA, que já é inicial de inteligência artificial. São as iniciais, né? Então, neste filme, nós temos também muito bom feito pelo Steven Spielberg. Então, nesse filme, nós temos lá um garotinho que é um androide, né? E ele foi programado para amar os seus pais humanos. E no final, ele realmente aprende de maneira não muito agradável a questão da retribuição deste amor por parte dos seres humanos. Então, esse é um filme que lida também com esses dilemas morais, dilemas éticos, ou melhor,
AI, né? Porque do inglês inverte aqui, né? Fica artificial inteligência. No filme em português fica IA, inteligência artificial. Então também é uma questão bem legal. Esse filme é muito bom, assisti ele várias vezes, recomendo. E não vou dar spoiler do final, mas envolve essa questão também de como é que se por acaso um exercício mental, né, se a inteligência artificial evoluísse a esse ponto, como é que iria ser essa relação nossa perante essa inteligência, a questão do gostar, da questão do amor, como é que seria a questão dessa inteligência para conosco. Então é isso aí, pessoal. Tem mais esse filme aqui que eu já estava me esquecendo, e é muito bacana e faz parte aí dos principais que eu tenho para indicar relacionados a essa temática. Falando mais tecnicamente com relação à tecnologia de inteligência artificial, existem diversas frentes de pesquisa nessa área. E geralmente nós da informática, da ciência da computação, acabamos, inclusive, por imitar a própria natureza. A exemplo dos algoritmos evolutivos. Algoritmo é mesmo que um programa de computador, né? E nós temos lá a teoria da evolução, onde existem as espécies muda-se o meio, e aquelas que são mais fortes, elas permanecem, né, pela própria luta ali, os mais fortes vão ficando nas gerações, existem mutações, né, e ficam aquelas que se adaptam no ambiente e vão melhorando com isso. Então, existe esse mesmo conceito aplicado na linguagem de programação, de modo que o programa ali, utilizando dessa ideia, possa, de certa maneira, simular uma inteligência artificial. Temos também, imitando já o próprio cérebro humano, a ideia da inteligência artificial baseada em redes neurais, ou baseada na ideia das redes neurais que nós temos em nosso próprio cérebro. Então, nesse caso, nós temos lá um sistema computacional, né? Tem aqui a entrada da informação, e essas redes, que é pura matemática, elas são calibradas através de modelos, e esse sistema dará a saída. Né? Por exemplo, no reconhecimento de imagens. Então, você constrói esse sistema e você vai treinar ele primeiro a identificar uma maçã. Então, você mostra uma maçã, ele não sabe nada, né? Que nem uma criança que está aprendendo. Então, você fala, olha, isso daqui é uma maçã. Tá vendo? Ela é vermelha. Aí você mostra um vermelho quadrado assim, e ele vai falar, isso é maçã? Você vai falar, não, isso não é maçã. Você vai treinando a rede neural. A maçã tem um formato esférico. E assim você vai treinando, a ponto de passa diversas frutas ali, a hora que ele vê uma maçã, ele identifica essa maçã, né? Aí, se você colocar uma maçã daquelas verdes, né? Ele vai falar, não, isso não é uma maçã. Você fala, não, opa, tem esse tipo de maçã também. Você treina a rede de novo. Ou seja, apesar de ser uma inteligência artificial que depois desse modelo bem treinado, bem calibrado matematicamente, você poder, por exemplo, existe aquele software de reconhecimento de voz, que você dá o comando, ele reconhece. Existem sistemas desses de redes neurais para reconhecer a escrita, você pode escrever numa tela, ele converte em texto. Esse reconhecimento de imagem, ele pode reconhecer a imagem de quem está usando máscara, quem não está utilizando máscara, a imagem de um bandido. Então, esse sistema ele é calibrado, existe toda uma pessoa que programa, ele não vai aprender isso sozinho. Dá muito trabalho, inclusive. Então, você tem que treiná-lo e depois de muito esforço e tudo baseado em matemática, esse sistema acaba por conta própria, a partir dos inputs da entrada de uma imagem, né, consegue lá fazer um processamento e tomar decisões com base, obviamente, nos treinos que foram feitos nesse sistema. Então,
Ele nunca vai poder, nunca vai automaticamente aprender coisas e se desenvolver sem que não tenha ali a mãozinha do programador treinando aquele modelo, né? Então, a inteligência artificial, para um público leigo, às vezes viaja um pouco nos filmes, porque a pessoa, às vezes, o que ela tem de contato com isso são os filmes, o cinema. Então, por exemplo, um mínimo de inteligência requer, por exemplo, uma vontade, e nenhum sistema, por vontade própria, vai se ligar automaticamente, vai desligar automaticamente, sem interferência humana, fala, meu computador não quer trabalhar porque ele está com preguiça, sei lá. Então, nunca isso acontece, né? Ou seja, a menos que você programe para acontecer isso. O sistema não vai tomar decisão por conta própria, a menos que ele tenha sido treinado e aconteça aqueles parâmetros que ele possa tomar decisões. Então, por exemplo, o chat lá que nós temos, o chat GPT, que produz conteúdo, ele produz um conteúdo tão interessante porque ele pesquisa num vasto banco de dados que é a própria internet. Se nós imaginarmos a internet com poucas informações, com certeza o conteúdo que ele ia produzir iria ser um conteúdo muito pobre, não iria servir de nada. Então, ele só realmente é muito interessante porque ele foi treinado de maneira, calibrado de maneira muito interessante pelos profissionais que criaram ele, né? E existe um banco de dados enorme de consulta. Então, inclusive, é uma coisa assim que tem o lado bom e o lado complicado em toda a tecnologia, porque hoje você pede para esse chat GPT gerar um texto, ele gera um texto lá que você não fala que foi plágio do site X, do site Y. Nós, professores lá de TCC, existe um programa que você coloca lá o texto do aluno, você sabe, o programa indica quando foi plágio da internet. Já com o conteúdo que é produzido pelo chat GPT, não tem como saber, porque aquele conteúdo ele criou naquele momento. E ele não está em nenhum lugar específico, foi feito todo um processamento em cima das informações, ele gerou de forma única. Às vezes você faz a mesma pergunta para esse chat e ele vai gerar uma outra resposta, um outro texto diferente. Então, está cada vez mais difícil, né, para o professor analisar e falar que foi uma pessoa que escreveu ou se foi uma inteligência artificial que gerou aquilo. Ainda não existe um programa 100% confiável que você passa no texto e fala, não, isso foi gerado por inteligência artificial. Não existe um validador de inteligência artificial. Então, toda tecnologia tem essas questões éticas também. Né? Imagina uma pessoa fazer um trabalho, passar na disciplina, tirou nota 10 e não foi ela que fez, foi uma inteligência artificial. Temos essa questão também. Mas, continuando sobre a inteligência artificial, existe também a aprendizagem de máquina. Né? A aprendizagem de máquina é uma área da inteligência artificial, da ciência da computação, onde a própria máquina vai aprendendo através das entradas e obviamente, orientado por um modelo, por uma pessoa. Né? Nós podemos imaginar, inclusive, temos carros que andam automaticamente, fazem algum percurso lá automático, não tem nem motorista. Né? Então, você pode imaginar nos sistemas iniciais, quando está sendo treinado essa inteligência artificial, coloca um motorista que vai corrigindo. Ó, aqui vem para cá, aqui tem que fazer assim, aqui nessa velocidade. Fica uma pessoa orientando e essa máquina depois vai aprendendo com isso e vai aprendendo com os próprios erros dela depois do modelo feito. Então, ela trabalha em cima disso e ela vai se autoaperfeiçoando ao ponto de quanto mais você utiliza, as pessoas utilizam o chat lá, mais ele vai ficando melhor, porque ele vai pegando as perguntas, vai entendendo o que a pessoa quer dizer, aquelas respostas. Então, quando tem um feedback humano, isso melhora muito, né? De você ensinar o computador, aqui você acertou, aqui você errou, e ele vai aprendendo com isso e vai se melhorando. Então, essas são basicamente as três frentes que nós temos, as principais, pelo menos,
os algoritmos evolutivos, as redes neurais, aprendizagem de máquina, e às vezes num sistema, muito das vezes, no mesmo sistema, você tem essas 3 frentes juntas, cada uma trabalhando em um ponto da inteligência artificial, tudo isso para atingir, né, cada vez um sistema melhor, um sistema melhorado, mais evoluído. Bom, então, indo aqui já para a conclusão deste vídeo, como diz o próprio título desse vídeo, minha análise tem um viés espiritualista, pois penso que não há como separar o humano, a inteligência, da sua contraparte espiritual, né? Eu tenho uma visão dualista da nossa constituição, vamos dizer assim. Existe uma parte material e uma contraparte espiritual, extrafísica, metafísica. Então, minha resposta para a pergunta inicial, que questiona a possibilidade da inteligência artificial avançar a ponto de criar seres artificiais, eu penso que não chegaremos a esse patamar. Mesmo porque, como consciências, nós estamos de dentro do fenômeno, não temos como saber o que é uma consciência, e nem muito menos criar, né, uma consciência, obviamente. A teosofia tem até assim uma expressão bonita, vamos dizer assim, que diz que nós somos fagulhas do fogo divino, é até poético. E realmente, nós temos uma impressão digital da divindade, como todo ser vivo tem. Então, inteligência artificial nenhuma, algoritmo nenhum, computador por mais avançado, nenhuma máquina, nada vai ter essa impressão digital, vamos dizer assim, essa marca da divindade que todo ser vivo tem. Então, obviamente que um dos atributos da consciência humana, a consciência encarnada, o espírito, a alma, não importa o nome, é a inteligência, é a capacidade da razão, da intuição. Existem outros atributos, mas esse, com certeza, é um deles. Então, não é apenas a inteligência pode ser simulada, pode ser imitada até por um computador, por uma máquina, mas nunca poderá ser é, criada a ponto de ser assim uma consciência humana, uma consciência espiritual, melhor dizendo, né? Então, basicamente, eu penso assim, teve um boom na inteligência artificial, teve realmente. A inteligência artificial ela cresceu, teve muitos investimentos, né, com essa nova tecnologia, assim como qualquer nova tecnologia. Esse boom aconteceu na capacidade de processamento dos computadores, aconteceu após o surgimento da internet. Porém, como toda tecnologia, ela tende a estagnar ou equilibrar. Haja visto que, inclusive, a capacidade de criarmos um hardware, um processador, existe uma limitação física na quantidade de transistor que a gente coloca dentro de um circuito integrado. Então, fisicamente, vai chegar um momento que vai estagnar, né? Aí talvez surjam outras tecnologias, tais como a computação quântica. Então, não é de se estranhar que hoje nós temos inteligência artificial, que temos o chat GPT, porque aumentou muito a nossa capacidade de criar algoritmo, de hardware, de processamento. Então, era esperado na computação o surgimento dessas tecnologias que vem também nos auxiliando, para nos auxiliar
Por exemplo, já existem carros que fazem trajetos sem motorista. Você pede o carro vem, você digita o destino, senta lá, não tem motorista, não tem nada. Então, esse carro anda utilizando a inteligência artificial, e o dia que todos os carros utilizarem a inteligência artificial, vai acontecer muito menos acidentes, porque os acidentes eles acontecem principalmente por distração, por alcoolismo, e uma máquina não vai se distrair, não terá esses problemas, ela vai traçar um caminho que é mais prático, mais otimizado, então o trânsito vai diminuir, engarrafamento. Na área médica, nós temos grandes inovações na questão de imagens. Então, assim, você pode treinar uma rede, treinar uma inteligência artificial para analisar imagens, por exemplo, de mamografia, e a partir delas prever, vamos supor, com 5 anos de antecedência, um câncer, e essas seriam imagens que o médico não conseguiria visualizar ali olhando, né? Porque teriam muitos detalhes e esses detalhes seriam reconhecidos através de padrões. Então, vem nos auxiliar demais na área médica. Então, eu penso que, como toda tecnologia, há o lado positivo, há o lado negativo. Por exemplo, se um hacker, o dia, né, que todos os carros forem assim automatizados a ponto de serem guiados por uma inteligência artificial, um hacker poderia existe a possibilidade dele infiltrar nesse sistema e causar um caos, né? Então, assim como na internet também tem a questão de hacker, tem a questão negativa da Deep Web e por aí afora. Como toda tecnologias são criadas pelo homem, né? E como uma moeda tem as duas faces, tem um lado positivo e o lado negativo, mas não acredito que, como exibimos lá os filmes de ficção científica, vai chegar um dia que a máquina vai querer dominar o ser humano e vai destruir, né? Eu acredito mais assim na possibilidade lá da Jornada nas Estrelas, o Star Trek, onde nós temos a inteligência artificial auxiliando a humanidade, né, de uma forma pacífica, positiva. Então, tem até assim, já concluindo, né, um alerta que eu faço aqui com relação ao chat GPT, que é uma inteligência artificial de produção de conteúdo. Nem tudo que o chat GPT gera de conteúdo está correto. Eu fiz um teste, perguntei lá sobre Luiz Roberto Matos, meu amigo, né, que eu conheço toda a trajetória aí na internet e tudo mais. Teve respostas de datas incorretas, né? Então não é perfeito, né? Temos que utilizar sempre da criatividade, da nossa inteligência, da nossa criticidade para analisar esse conteúdo gerado e utilizar esse conteúdo como um apoio, né, para a nossa pesquisa. A inteligência artificial, assim como muitas ferramentas tecnológicas criadas pelo homem, assim como a própria roda, né, veio para somar, para nos auxiliar, né? Então, o radar seria a ampliação da nossa capacidade auditiva, o computador poderia ser a ampliação da nossa capacidade de memória, o telescópio ou o microscópio, a ampliação da nossa capacidade de visão, e que a inteligência artificial seja um complemento, né? Uma interação, uma ampliação em alguns aspectos da nossa própria criatividade, nos auxiliando, nos apontando o caminho, os erros. Então, essa é basicamente, agora realmente concluindo, basicamente essa é a minha opinião com relação à inteligência artificial, fazendo aí uma comparação, um paralelo, um viés do ponto de vista da espiritualidade. Então, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui, né? E peço que compartilhem se acharam interessante esse material. E até a próxima reflexão. Abraço!